Olá, pessoal do Mundo Ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, dando continuidade, né, ao assunto que discutimos ontem. Na última aula, a gente fez uma introdução, né, sobre o início da República Nova, né, ou Era Vargas, tá? E aí a gente discutiu algumas questões, né, que vão levar à crise da República Velha, como a crise de 29, por exemplo, a questão das disputas, né, que vão acontecer entre a Aliança Nacional, né, que era composta pelo Vargas, pelo Rio Grande do Sul, né, que é o estado do Vargas, Minas Gerais, Paraíba e outros estados, como também a, a composição que era feita pelo Washington Luiz, o Júlio Prestes e os políticos paulistas e seus apoiadores, claro. E aí isso tudo levou, né, a subida, né, de Vargas ao poder, certo? A gente pode chamar de Revolução de 30 ou Golpe de 30, certo? Algumas consequências imediatas que a gente viu ontem. E aí eu falei para vocês que a Era Vargas era dividida em 3 períodos, certo? Primeiramente o governo provisório, que vai durar de 30 a 34, é quando o Vargas vai reorganizar, na realidade, todo o seu trajeto, toda a duração, né, dos seus governos posteriores. Então, ele vai criar toda uma política, né, que vai fazer com que, por exemplo, ele consiga dar um golpe lá em 37. Outro golpe, né? Tá certo? Então, governo provisório de 30 a 34, depois vamos ter o governo constitucional de 34 a 37, né? E depois vamos ter o Estado Novo ou ditatorial, que vai ser de 37 a 45. Então, são 15 anos de governo, né, nesse primeiro momento, que chamamos de Era Vargas. Tá? E é chamado pelo Vargas de República Nova, porque tudo que veio antes dele, segundo ele, é velho. Tá certo? Então, algumas medidas, né, durante o governo provisório. Suspensão da Constituição de 1891. O Vargas dizia que essa Constituição não servia para os novos rumos que a política brasileira estava tomando, tá certo? E aí, como ele suspende essa Constituição, o que é que ele vai fazer? Ele vai nomear interventores para os estados, e nessa Constituição de 91, essa Constituição, né, dava muita autonomia para as federações, para os estados, tá? Como o Vargas suspende ela, ele vai passar agora a fazer da forma dele. Ele vai nomear interventores, como eu falei para vocês na última aula, que são em sua maioria tenentes. E esses tenentes, eles vão estar ligados diretamente a Vargas. E isso vai retirar as autonomias das federações dos estados, tá certo? Ele vai criar também o Conselho Nacional do Café, tá? Eu acho que eu inverti aí as palavras, mas é Conselho Nacional do Café, em 1931. Então, nessa questão aí vai ficar quase a mesma coisa, né? Ele vai continuar com essa mesma política, né? De comprar o café, caso o Brasil entre em crise e tudo mais, tá? Só que de uma forma mais organizada agora. Ele vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, não tinha ainda, né? Até hoje temos, só que antes era tudo junto, né? Trabalho, Indústria e Comércio. Vai criar também o Ministério da Educação e Saúde Pública, tá? Tudo junto também. Não tinha educação pública, não tinha saúde pública, e o Vargas vai criando esses ministérios, certo? E ainda no governo provisório, principalmente com essas medidas de nomear interventores para os estados, isso aí vai causar nos paulistas um descontentamento muito grande, porque o Vargas vai nomear um interventor de um outro estado para governar São Paulo, né? Se já estava ruim para os paulistas, que era a principal oligarquia do Brasil, né? Principalmente por causa da produção de café,
com a nomeação de um interventor de outro Estado, esse descontentamento vai aumentar mais ainda, tá? E, claro, que vai se somar à centralização política de Vargas, a suspensão da Constituição, né? A eleições que ele não tinha convocado ainda, né? Então vai se somar a isso, tá? Mas o estopim para eles se revoltarem contra Vargas vai ser a nomeação de um interventor que não é do Estado, que não é paulista. E aí vai se iniciar um movimento que vamos chamar de Revolução Constitucionalista de 1932. Tá certo? Por que constitucionalista? Porque eles querem resgatar, né? Aliás, querem uma nova Constituição, tá bom? É isso, tá? Vai ocorrer em São Paulo, os paulistas de vontades contentes, né? Exigiam um interventor paulista, uma nova Constituição e a saída de Vargas para o poder, novas eleições também. Então, aí são os objetivos, né? Que eles queriam com essa revolução, tá? Eles vão ter aí muitos adeptos, tá? O que é que eles pensavam, né? Se a gente faz essa revolução, outros estados também vão se revoltar contra Vargas. Mas isso não acontece, né? O Vargas tinha muitos apoiadores. E isso não vai acontecer. Então, a revolta vai durar entre 2, 3 meses, tá certo? E, claro, o Vargas vai ter o apoio de outros estados, né? Das forças governistas, vai vencer o conflito. Os constitucionalistas, né? Os paulistas se rendem entre 2, 3 meses, eles vão se render. O Vargas vai dar anistia a eles, né? Vai dar o perdão, até porque eles eram assim comandados, né? Por uma classe que era muito rica, que eram as oligarquias paulistas, né? As oligarquias paulistas estavam por trás desse movimento contra Vargas, tá? E isso, claro, vai fazer com que o Vargas perdoe, né, esse movimento, tá? Mesmo os paulistas perdendo esse conflito, Vargas não tinha como mais negar a importância dos paulistas, tá? E aí por isso que o Vargas vai acatar algumas reivindicações. A primeira coisa vai ser a aprovação do Código Eleitoral de 1932, tá? E depois a convocação, né, de uma nova Constituição, tá certo? Que vai ser aprovada em 1934, tá certo? Então, mesmo perdendo, essa revolução vai pressionar o Vargas a tomar algumas medidas que estavam sendo reivindicadas por esse movimento, tá? E vai ser o Código Eleitoral, né, que vai colocar aí o Código Eleitoral, né, de 1902, vai trazer o voto feminino, vai ser uma conquista, né, para as mulheres. Não foi nada dado, tá, pessoal? É uma conquista delas, tá? E aqui no livro didático de vocês, lá na página 20, tem falando, né? Algumas coisas do Código Eleitoral, né? Voto livre, direto e universal, né? Para maiores de 18 anos que sejam alfabetizados, tá certo? Ou alfabetizadas. Então, antes, na República Velha, o voto era aberto, né? As pessoas chegavam e votavam, eu voto em fulano, eu voto em fulano. Agora não, o voto é direto, tá? Secreto e universal para maiores de 18 anos, tá? Então, lá na página 20, né, naquela parte que está sombreada de azul, né, tem uma figura de uma mulher, né? E ele diz o seguinte: uma das maiores inovações do Código Eleitoral de 32 foi a participação das mulheres na vida política por meio do direito ao voto. No Rio Grande do Norte, porém, as mulheres obtiveram esse direito antes, em 1927. Apesar das dificuldades impostas pela sociedade, algumas mulheres assumiram cargos políticos. Podemos citar Alzira Soriano, eleita prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928. Ela foi a primeira mulher a assumir tal cargo na América Latina.
Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher eleita deputada no país, participando dos trabalhos da Assembleia Constituinte em 1934. Ainda nesse ano, a professora Antonieta de Barros foi eleita a primeira deputada negra do Brasil em Santa Catarina. Ainda que as mulheres tenham obtido o direito ao voto, é preciso lembrar que este era vetado aos analfabetos e na década de 30, o número de mulheres alfabetizadas ou que tinham acesso à escolarização era baixo. A participação feminina nas urnas ganhou maior expressividade a partir da década de 70. Então, um pouco, né, sobre uma linha do tempo, né, sobre a participação das mulheres na política brasileira, a conquista do voto, que vai ser importante, tá certo? E inclusive, a gente vai falar um pouco disso, né? Que as eleições de 34 vão ser indiretas e não diretas, tá? Mas as mulheres conseguem alguns poucos cargos no Congresso, tá certo? E esse voto feminino, ele já começa, a participação, né, já começa em 1929, né, lá no 1927, lá no Rio Grande do Norte, onde a Alzira Soriano vai ser eleita prefeita de Lages, né, em 1928, tá certo? Então, não é nada dado, tá, pessoal? É uma conquista que que elas conseguiram, tá? E aí tem algumas coisas, né, nessa imagem, o que mudou, né? Aqui está uma imagem mais antiga, né? Aí o que mudou com algumas, quase 100 anos, né, da conquista do voto feminino. É algo para a gente se pensar, para a gente discutir, tá certo? Então vamos refletindo aí sobre a conquista do voto feminino no Brasil e hoje, como é que tá, né? E aí chegamos ao governo constitucional. Então, o governo provisório de 30 a 34, tá? E em 34 vai ser aprovada a Constituição, né? Vai ser a Constituição Republicana de 34. Vai ser um regime, né? Uma república federativa sob regime representativo. Ou seja, as pessoas a população, né, vai escolher seus representantes, tá certo? O voto vai ser secreto, direto e universal. Homens com mais de 18 anos de idade são obrigados a votar. Mulheres com cargos públicos remunerados são obrigadas a votar também, certo? E lembrando que tem que ser alfabetizadas, certo? Então, tem muitas características com relação à Constituição, né? Mas como a gente está falando de política, a gente mostra principalmente essa questão do voto, né, que é algo que tem que ser discutido. Só que esse governo constitucional ele vai ser marcado não por medidas de Vargas, né? Não só por isso, né, mas principalmente por grupos políticos que vão ali tentar conseguir chegar ao poder, tá? Então, primeiramente, vai ser a Ação Integralista Brasileira, né, a AIB, que vai ser liderada ali pelo Plínio Salgado, esse rapaz aí que vocês estão vendo na imagem. Vai ser criado em 1932, vai ser um movimento político de extrema-direita, principalmente porque era influenciado pelo nazifascismo, principalmente pelo fascismo, inclusive, né, o grupo que era liderado pelo Plínio, né, esse grupo, esse movimento, eles faziam saudações que lembravam, né, as saudações nazifascistas, eles tinham características nacionalistas, antiliberalistas e anticomunistas. Eles pretendiam, né, obter um Estado forte, eles defendiam essa ideia de um Estado forte, de uma sociedade hierarquizada, um Estado forte no qual o governante, inclusive, tinha que ser uma pessoa como o Vargas, tá? Então, inclusive, eles vão apoiar o Vargas nas eleições de 34, tá certo? Quem estava compondo esse movimento eram as classes médias urbanas, intelectuais. Eles usavam uniformes militares verdes, né? Eles eram chamados de camisas verdes, inclusive o Plínio Salgado está com uma camisa da cor verde, tá? O símbolo era o sigma, tá? Esse Mzinho deitado, né? Que significava a soma de todas as partes, tá? O Estado é um só, tá bom? O lema deles era o Anauê, que em tupi significa você é meu irmão.
e eles apoiaram Vargas nas eleições de 34, só que quando o Vargas chegou ao poder, o Vargas deixa ele um pouco de lado. Quando chega ao poder, não, né? Quando ganha as eleições indiretas de 34, tá certo? O outro grupo político que vai se destacar vai ser a Aliança Nacional Libertadora, que vai ser liderada aí pelo Luiz Carlos Prestes, né, que era um tenente também, participou daquele tenentismo, né, que a gente, da coluna Prestes, né, era o tenentismo, né, fazia parte do movimento tenentista, que a gente discutiu lá na República Velha, tá? Então ele vai fundar em 1935 a Aliança Nacional Libertadores, vai ser um movimento político de esquerda, né, ligado ao PCB, ligado ao Partido Comunista Brasileiro, ligado às ideias socialistas, comunistas da União Soviética, tá certo? O lema deles era Pão, Terra e Liberdade, então ele defendia isso, então ele vai conseguir muitos seguidores, tá? Por causa desses objetivos que ele propunha, tá? Como, por exemplo, estatização das empresas, as empresas tinham que ser do Estado, né? Então aí está uma influência socialista nos objetivos da Aliança Nacional Libertadora. Ele pretendia também a reforma agrária e a suspensão da dívida externa. Então ele defendia que o Brasil não tinha que pagar a dívida externa para nenhum outro país capitalista, né, claro, tá certo? E aí a Aliança Nacional Libertadora vai ser a principal oposição a Vargas, né? Inclusive eles vão tentar tomar o poder, o movimento vai se chamar Intentona Comunista, em 1935. Antes disso, Vargas vai tornar a Aliança Nacional Libertadora irregular, né? Vai caçar políticos da Aliança Nacional, vai perseguir o Luiz Carlos Prestes, vai fechar, né, a Aliança Nacional, e aí a Aliança Nacional vai tentar dar um golpe, né, que vamos chamar de intentona comunista, em 1935, certo? Mas isso aí é um assunto para a nossa próxima aula, até porque vai ser a intentona comunista, claro, e com toda a esperteza do Vargas, que vai levar o Vargas a dar o golpe do Estado Novo, certo? Então é nessa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá certo? E a gente se vê aí na próxima aula, tá certo? Tenha uma ótima tarde e até mais.